Graça e paz. Estou tão tomado aqui que, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Deus, fala conosco, que haja uma manifestação sobrenatural ainda maior do que já experimentamos nessa manhã. Que o que cantamos aqui seja profético e real na vida de cada um. Uma igreja viva, que não anda pelo que vê, mas que anda pelo que crê, que resiste ao longo dos séculos e resistirá até o dia que o Senhor vier para nos buscar. Então, Espírito, ministra de forma pontual em nossos corações, para que ouçamos a voz do céu acima de qualquer outra voz, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu gosto de andar pelo Espírito. E algumas vezes Jesus já pregou uma peça em mim aqui, algumas vezes, em que eu preparo uma mensagem, mas quando eu chego aqui, por um contexto, por uma situação, o Espírito nos move a trazer outra palavra. Eu sou apaixonado na pregação, mas sempre falo que a minha paixão maior não é em pregar, mas é em preparar o sermão. Eu sou apaixonado em preparar o sermão. Se você for ver eu preparar uma mensagem, você vai ver várias Bíblias em volta do computador, alguma coisa falando sobre original, hebraico, grego, livros históricos, coisas que contextualizam aquela mensagem. Então eu sou apaixonado na pregação e entendo que Deus nos prepara para que possamos trazer algo realmente que nós estejamos conscientes daquilo que vamos falar, né? Eu não creio no evangelho ou na palavra que eu faço assim, ó, Deus fala conosco agora. Tem muita gente que é assim. Meu Deus, Salmo 83, julgamento de Deus contra as nações inimigas. E muitos de nós fazemos assim no nosso dia a dia. Deus fala comigo. 2 Crônicas, não sabe nem o que é Crônicas. Isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus não é assim.
E por que eu estou falando isso? Embora eu vou trazer uma mensagem que o Espírito colocou no meu coração agora, mas eu conheço muito bem esse texto. Então não é algo que eu não conheça e que já não esteja sendo ministrado pelo Senhor. E como você viu no texto lido, ela encaixa perfeitamente com aquilo que nós acabamos de cantar aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estava aqui, o Espírito Santo falou: segura essa mensagem para domingo que vem, que o próximo domingo é ceia, e ela fica encaixada direitinha para o domingo de ceia. E nós estamos aqui em Mateus, capítulo 16, onde diz que Jesus estava indo para os lados de Cesaré de Filipe, e Jesus andava muito, Jesus não parava. O tempo de Jesus era um tempo curto, ele tinha 3 anos para cumprir a sua missão. Você imagina, irmãos, em 3 anos a revolução que Jesus fez. Você imagina se fosse mais tempo. Nós sabemos que um sacerdote só poderia começar a cumprir o seu ministério, segundo os judeus, segundo a lei, a partir dos 30 anos. Então nós sabemos muito pouco do que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30. Há uma lacuna nesses 18 anos. E a Bíblia, ela fala muito pontual aquilo que é necessário nós sabermos sobre os personagens e sobre a história. Mas quando Jesus chega no tempo certo, nós lemos a história. Ele foi para o deserto, ele, antes de entrar no seu ministério, efetivamente ele jejuou, foi tentado pelo diabo. Preguei há pouco tempo sobre isso aqui. Foi batizado, antes disso, teve o seu batismo. E assim Jesus começou a sua caminhada. Escolheu 12 apóstolos, fez milagres, inúmeras coisas, até chegar na cruz, uma história que nós bem conhecemos. Só que esse texto, ele é muito importante para nós, porque ele traz uma clareza sobre quem nós somos. Sobre quem nós somos. Igreja, no original, quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer jogar para, diga, jogar para fora. Repita comigo, jogar para fora. Eclésia quer dizer jogar para fora. E tem uma outra palavra no original que é ekbalo. Ekbalo quer dizer jogar para dentro. Nós fomos jogados para dentro, para depois sermos jogados para fora. Você entendeu? Não é que você fica aqui dentro. Igreja, ela sai afora, indo Jesus, ou seja, Jesus não parava. Nós não falamos tanto do ide e pregai em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é ser eclésia. Eu não sou eclésia só dentro de casa. Eu não sou eclésia se a gente ficar vindo só aqui no domingo. Ser eclésia é muito mais do que isso. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Eu quero dizer que ser eclésia é muito mais do que se manifestar somente em época de política. Eclésia é muito mais do que isso, porque se for só isso, a gente é muito pequeno. Porque se for só isso, irmãos, que vergonha. Ser igreja é muito mais do que isso. E eu trago isso para você também ter um sentimento sobre a pátria, que é o céu. A palavra diz que nós não somos cidadãos desse mundo. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? O embaixador é a autoridade de um país em outro país, não é isso? Sim. Se você chega lá em Brasília nas embaixadas, tem a embaixada da Argentina. Lá um território argentino dentro do Brasil, sim ou não? Sim. É um território argentino dentro do Brasil, é a embaixada deles. Então quer dizer que aonde eu estou é um território do céu na terra. Eu, se fosse você, eu tinha dado pelo menos um amém numa mensagem dessa. Aonde você está é território do céu na terra, igreja, amém?
Eu acho que isso nós devemos carregar em nossos corações, cultivar isso dentro de nós. Mas é interessante a história. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus era fantástico. Nós falamos que Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. Realmente foi, até certo ponto. Porque no final da vida Salomão se embananou todinho. Se entregou aos outros deuses, trouxe mulheres, casou-se com mulheres de outros povos que Deus falou que não deveria. Então a sabedoria dele foi até certo ponto, engenhosa e estratégica até certo ponto. Tanto que quando você chega em Eclesiastes, você vê ali uma lamentação de Jeremias, eu estou pensando em lamentação, já fui em Jeremias, né? Você vê uma lamentação de Salomão. Não há nada novo debaixo do sol, há tudo tem o seu tempo. E ele começa a trazer ali uma lamúria. Por quê? Porque ele começou a ter consciência das pisadas de bola que ele deu. Quando você olha os provérbios, a gente fica apaixonado. Parece que tem um homem que escreveu provérbios e tem um homem que escreveu Eclesiastes. Você não concorda comigo? Leia a narrativa de Provérbios e depois leia a narrativa de Eclesiastes. Parece que são duas pessoas diferentes que escreveram. Por quê? Porque ele estava em momento diferente da vida. E dependendo do momento que nós estamos vivendo, nós nos comportamos. Não é assim? Quer ver? Você é Salomão agora. Pensa em Salomão fazendo stories nos momentos bons. Que frase linda que Salomão ia fazer. Ia ser um baita coach, Salomão. Ensinando a ganhar dinheiro, ensinando a ter relacionamento, ensinando a conquistar nações. Agora você imagina Salomão, depois que ele caiu na real das besteiradas que ele fez. Pensa nos stories de Salomão. Nós ia começar tudo a chorar. Por isso, a figura central das nossas vidas se chama Jesus Cristo. Davi foi um grande rei, o maior rei, humanamente falando, mas o maior de todos é o rei Jesus. Porque Davi foi fantástico, conquistador, mas deu suas pipocadas também, e não foram poucas. Nós vemos grandes profetas, homens usados poderosamente por Deus, mas Elias, um dos maiores, está entre os profetas maiores, um dia quis fugir, se esconder numa caverna. Eliseu era temperamental. Jeremias era chorão, o profeta chorão. Todo mundo com as suas dificuldades. Moisés quis dar um jeitinho, Abraão quis dar um jeitinho, Moisés, Deus falou assim, quis dar um jeitinho quando ele ficou com a concubina. Deus falou que ele ia ter uma grande descendência, como estava demorando muito, ele falou assim, a Sara falou assim, cabeça humana, pega aí a concubina, pega a Agar e vamos fazer o menino para continuar. E Deus falou, epa, não é isso aí não. Moisés, Deus falou assim, Moisés, fala a rocha, que vai sair água. O povo dando pressão em Moisés. Moisés já estava tão contrariado que ele meteu o bastão, o cajado na água. A água saiu, mas a palavra diz que ele prevaricou. Porque era para falar a rocha. E a rocha naquele momento simbolizava quem? Diga Jesus. Jesus é a rocha. Eu estou trazendo os personagens bíblicos para você entender que são homens com defeitos, assim como eu tenho defeito, assim como você tem defeito, e quem vai sentar naquela cadeira a partir do dia 1º de janeiro de 2023 é cheio de defeito também.
Então não idolatre figura política. A nossa adoração é a Jesus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Não confunda o seu posicionamento com adoração. Não confunda, que isso é extremamente perigoso. Salvador da pátria, se tem um que eu conheço, e a Bíblia diz que ele é Salvador, se chama Jesus. Tanto que quando alguém vem até o altar, ele declara Jesus como Senhor e... Então, irmãos, cuidado para você não se decepcionar com homens, porque homens nos decepcionam. Eu posso decepcionar você, você pode me decepcionar, mas Jesus jamais nos decepcionará. E isso é o que me sustenta, é isso que me dá paz, é isso que me dá tranquilidade nesse dia. Eu não estou aflito. Claro que eu me preocupo, e até o movimento, o sistema, as notícias, elas deixam a gente agoniado. Eu vejo os irmãos em polvorosa. Parece que hoje é o dia D. Irmãos, o dia com D maiúsculo é o dia que Jesus chegar nas nuvens para buscar a sua igreja. Calma. Calma. O dia D, você tem que estar nesse dia, viu? É nesse dia que você tem que estar. Talvez você está achando que o principal dia da história é hoje. Não é dia 2 de outubro, não. O principal dia da história, diz a palavra, que ninguém sabe qual é esse dia exatamente e nem a hora. Então, calma. Coloca o seu coração na presença de Jesus. Por isso eu fui movido pelo Espírito quando estava nessa canção. Estamos de pé, é o título dessa canção, não é? Oh, que coisa mais linda. Eu falei, não precisa de mais nada aqui, só do jeito que está, que o Espírito está se manifestando de forma poderosa. Porque quando eu olhava para vocês cantando, eu via um povo dizendo assim: nós somos do Senhor. Nós não somos de uma bandeira, seja ela amarela, é a bandeira do Brasil, mas agora parece que virou uma polarização, vermelho ou amarelo. Nós somos de Jesus. A nossa bandeira é o Senhor. Inclusive, Ele é conhecido como Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa... Meu Deus, a Bíblia traz tudo, gente. A Bíblia deixa a gente embasado em tudo. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Sabe por quê, irmãos? Que eu estou há dias trazendo mensagens para você saber que Deus está controlando. Há dias eu estou trazendo mensagem dizendo: gente, olha para Jesus, gente, olha para Jesus. Quem diz o povo ser o filho do homem? Essa é a pergunta de Jesus. Aí, isso aqui é muito interessante. Aí eles responderam assim: uns dizem que o Senhor é João Batista. Já achavam que João Batista já tinha reencarnado em Jesus. Outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas daí Jesus falou, versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Para quê? As pessoas, parece, o povo não havia ainda entendido quem era Jesus. Há uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus falou: mas vocês que estão andando comigo todo dia, vocês que dizem que são crente, vocês que estão vendo todas as coisas acontecerem, quem vocês dizem que eu sou? Será que, se essa pergunta chegasse para você agora, de bate-pronto, como Jesus fez para os seus discípulos, você teria a resposta?
quem dizem que eu sou? Sabe, talvez você está conhecendo muito o Bolsonaro, você está conhecendo muito o Lula e está conhecendo pouco de Jesus. Você precisa conhecer de Jesus. Você não sabe nem meia dúzia de versículo decorado. Você não tem vida de oração. Você não jejua e não lê a palavra. Você não está com a sua leitura bíblica em dias. Mas aí você está querendo uma pátria diferente. A diferença começa em você, no seu dia a dia. A diferença começa com um bom esposo e uma boa esposa. A diferença começa quando eu começo a ensinar os meus filhos a palavra da verdade. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando adulto não se desviará. Para de depositar a tua confiança em homens e comece a confiar em Deus. Você não dá bom testemunho, não honra seus compromissos, é um mau esposo, uma má esposa, faz negócios mal feitos, mas aí você quer ser o sertão agora. Porque os dois lados acham que são a última bolachinha do pacote. Salvador é Jesus, minha gente. Vocês param de idolatrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que saber falar de Jesus. Você sabe falar de Jesus? Se você encontrasse um ateu agora, cheios de argumentos darwinistas, você tem resposta para ele? Porque deixa eu te contar, não adianta você falar de Lula e de Bolsonaro para ele, que não vai converter ele. Você tem que falar de Jesus. Quem salva é Jesus, igreja. Eu tenho que confessar que há uma indignação dentro de mim com certos comportamentos. Posicione-se como você quiser, mas não trate alguém de forma de idolatria, pelo amor de Deus. Não se idolatra ninguém. Nós temos que ter uma mentalidade do céu, mente de Cristo. É o que eu tenho pregado sempre, irmãos. Eu prego essa palavra aqui com a minha mão gelada, com temor e tremor ao Senhor daquilo que eu estou falando. Ontem no meu celular eu recebi inúmeras mensagens perguntando para quem eu iria votar. Se eu quisesse fazer de vocês massa de manobra, e nós sabemos que um líder que tem grande quantidade de pessoas, ele tem um grande poder de influência, e se não fosse assim, os políticos não andavam atrás de pastor o tempo todinho. Que dia que você viu eu querendo induzir vocês a alguma coisa? Porque para mim vocês são filhos conscientes e maduros, que têm responsabilidade. Eu tenho ensinado a vocês a palavra da verdade. Vocês conhecem a mim, o meu casamento, os meus filhos e a minha casa. E até os meus defeitos aqui eu conto. Eu não faço tipo. Nós temos que caminhar com Jesus Cristo, igreja. Nós temos que caminhar pela palavra da verdade. Quem dizem que eu sou? Será que nós sabemos responder quem é Jesus? Ou nós estamos igual o povo? Acho que o Senhor está ali, acho que o Senhor está aqui, acho que o Senhor está acolá, acho que o Senhor está lá. Irmãos, a causa é muito maior. A causa são tantos pontos que nós temos que pensar no Evangelho. E não existe nenhum ser humano que fecha com tudo aquilo que a palavra diz. Não existe. Tem aqueles que se aproveitam de um lado ou do outro, cola numa figura. Eu olho para Jesus. Eu olho para Jesus. Pensa em dias que eu passei de tensão ultimamente, recebendo mensagem de um lado, mensagem do outro, mensagem de pastor, me cobrando.
políticos querendo vir aqui nos domingos. Cheguei a chamar os líderes da igreja e falar: gente, em nome de Jesus, fica aí na porta de olho. Hoje eu chamei a igreja a um jejum, eu estou em jejum, sabe por quê? Porque eu tenho medo do que vai acontecer após o resultado das eleições, que um dos lados pode não aceitar o resultado, e esse país pode entrar numa guerra civil. Sabia disso? Sabe o que eu estou preocupado? Que pode vir aqui quebrar nossa igreja. Existem causas maiores, que nós precisamos ter consciência delas. Existem causas maiores. Existem causas maiores. Quem dizem que eu sou? Sabe o que Jesus está falando para nós hoje de manhã? Vocês estão falando de tanta coisa, mas não estão falando de mim. Vocês divulgam tanta coisa, vocês postam tanta coisa, mas não divulgam e não postam a minha palavra. É muito fácil, é só olhar os stories de vocês. Eu posto a arte do culto de domingo. Muitos de vocês não postaram a arte de hoje, mas o seu candidato você postou, mas o pedido do seu pastor você não ouviu. Para não dizer que tem uns que nem veem a mensagem que eu mando nos grupos, é ignorada, nunca me respondeu. Será que merece mais honra o seu pastor ou o seu candidato? Seu candidato ora por você? Te conhece? Sabe o seu endereço? Te manda mensagem? Cuidado, igreja. Foi assim que aconteceu lá atrás. O povo estava num caos tremendo. Aí Deus levantava juízes, mandava um juiz, dava uma organizada. É só você ler o livro de Juízes. Depois que o juiz saía de cena, que era um homem de Deus, enviado por Deus para organizar, o trem bagunçava de novo. Por quê? Precisamos de visão espiritual. Precisamos de visão espiritual. E Deus levantava profeta. Tinha toda hora um profeta. Ó povo, assim, assado, vamos mudar. Povo impuro, povo isso, povo aquilo. Ó idolatria, ó adoração a Baal, ó a prostituição. Não adorem outros deuses. Não se relacionem com as mulheres de outros povos. E o povo só na lama do pecado. Irmão, não basta só você ter um posicionamento político, você tem que ter uma vida de santidade, irmão. Como que você quer algo correto se você não é correto? Como que você quer algo direito se você não é direito? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer como igreja, porque a palavra aqui vai continuar e o desfecho dela é extraordinário. Respondendo Simão, aí um falou, outro falou. Pedro dava umas bolas fora terrível. Se você for pegar na palavra, o discípulo que mais fala, inclusive o dobro que os outros, é Pedro, nos evangelhos. Mas aí Pedro respondeu assim: respondeu Simão Pedro. O que ele disse? Bem forte. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece que Pedro entendeu. Parece que Pedro assimilou quem era Jesus, porque a resposta de Jesus foi a seguinte: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Até então ele era Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu.
Olha a palavra de Jesus para Pedro: bem-aventurado, ou seja, feliz, agraciado. Essa que é a palavra de Jesus. Feliz é você, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Não ande pela carne. A nossa vida não é pela carne. Ninguém consegue revelação pela carne. Ninguém vive com Cristo pela carne. Com Cristo nós vivemos pelo Espírito. Se você tem uma vida carnal, não tem como você andar alinhado com Jesus. Eu e você concordamos numa coisa: nós queremos que nas escolas as nossas crianças sejam ensinadas sobre matemática, português, matérias normais, não é isso, igreja? Sim ou não? Você concorda? Agora eu pergunto para você: e na tua casa, você está ensinando o evangelho para o teu filho? Você senta para ler a Bíblia com eles? Você ora com eles? Porque não adianta eu querer algo para fora, se dentro eu não faço. Não adianta eu reivindicar algo para fora, se o meu casamento não é exemplo para os meus filhos. E aí? Não é dissonante essa mensagem que nós queremos passar como cristãos? Como Deus olha para nós? Fica uma linguagem dissonante. Eu quero um mundo de justiça. Você está pagando os impostos direitinho? A Bíblia diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Resumindo, você honra com os compromissos na terra, e honra também o Senhor, devolvendo o seu dízimo e a sua oferta. A palavra é em cima disso. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A pergunta foi sobre pagar impostos para Jesus. Queriam pegar Jesus: é lícito pagar impostos a César? Olha só que pergunta capciosa. E olha a resposta do homem mais sábio: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A minha oração, a minha adoração e o meu louvor é a Deus. Recursos também para o reino de Deus. Nós somos a igreja, vão acabar com a igreja. Irmão, você não devolve nem dízimo, você está preocupado com a igreja, você nem oferta na igreja. Como é que você está intercedendo pela igreja agora? Você está votando pela igreja, você nem devolve o seu dízimo, você nem oferta aqui. Eu fiz uma campanha para fazer um trabalho social, entrou 3 mil reais. Nós precisamos de 60 mil. Olha para mim, presta atenção, porque se você quer ser certo, vamos ser certo. Precisando de 60 mil, entrou 3 contos. Mas nós somos a igreja. Sim, mas você está cuidando da igreja, irmão? Você nem dizima, você nem oferta. Tinha oração aqui 11 horas, 10 horas da noite na sexta-feira, tinha uns gatos pingados aqui. Foi ou não foi, Wilson? Ué, então tinha que estar aqui todo mundo orando, achar que você é a igreja. Você não pode ser igreja só na causa que você quer, não. Você tem que ser igreja para tudo. Você não pode ser igreja só para aquilo que é bom para você. Você tem que ser igreja para tudo. Ué, vamos ser justos, gente. Eu prezo por sermos justos como igreja. Então vamos andar alinhado em tudo. Nós somos a igreja, aí vou fazer um trabalho social, estou aí capengando, fazendo projeto com o Fabiano, pelejando. Ninguém nem pergunta: como é que está, pastor? Está precisando de alguma coisa lá? Mas nós somos a igreja. E aí? Eu te pergunto: que igreja é essa? Cadê essa igreja? Cadê essa igreja orando 6 horas da manhã aqui na semana de oração? Cadê essa igreja? Que não passa de 30 aqui na oração das 6 da manhã. Cadê essa igreja? Está cansada, está trabalhando. Me preocupo que para fazer carreata e bater bandeira está todo mundo com disposição.
seja para que lado for. Aqui eu não estou me posicionando, eu estou pregando a palavra para você, goste você ou não goste. Eu estou sendo bíblico aqui. E nada pode ir contra essa mensagem. Essa mensagem é bíblica, originalmente bíblica. Não há nada que vá contra o que eu estou pregando aqui. É Bíblia, é a verdade do Evangelho. E talvez poucos tenham coragem de falar o que eu estou falando aqui, porque essa igreja aqui paga imposto todo mês. Todo mês. Que tem funcionário, você vai ver se não é depositado lá, vai na Caixa Econômica, pega os dados dos nossos funcionários, vê se o FGTS de todos eles não está lá. Inclusive faço questão de que eles sejam os primeiros a receber, onde todo mundo que serve, trabalha na igreja já recebeu. Que eu entendo que eles precisam ser honrados. Cuidado, irmão. Se você não entendeu, aqui não tem um pastor falando contra ninguém, aqui tem um pastor pregando Jesus. Aqui tem um pastor falando para você olhar para Jesus. Aqui tem um pastor falando para você focar em Jesus. Se você já votou, amém. Se você vai sair daqui a pouco votar, amém. Que Deus te conduza. Mas agora eu estou falando de Jesus. Estou te falando para você ter consciência que depois das 17 horas esse negócio vai zerar tudo. Não sei se vai ter segundo turno. Se tiver, nós continuamos olhando para Jesus. E se não tiver, nós continuamos olhando para Jesus. Nós somos a igreja, mas não serve em ministério nenhum. Nós somos a igreja, mas não está atuando. Aí eu pergunto, como que igreja, gente? Não é desconexa essa nossa fala como igreja? E sabe como eu me sinto trazendo essa mensagem agora? Um profeta solitário no meio do deserto, sabendo que há várias condenações contra essa pregação. É assim que eu me sinto nesse momento. Me sinto como um Elias, como um Isaías, como um Jeremias, como um Abacuque, resguardadas as devidas proporções, que eu sou bem menor do que eles. Me sinto como uma voz que clama no deserto, como João Batista, porque essa não é a linguagem dos nossos altares. Eu moro de aluguel, e se eu quisesse, eu podia ter negociado a igreja e ter comprado a minha casa nessas eleições, mas eu não fiz. Porque a igreja é do Senhor. Você fica igual um louco, sem saber o que é esse sistema sujo, barganhoso, nojento, que dá vontade de vomitar diante dele. E parece que para muitos é a 8ª maravilha do mundo. Que sobre eu e a minha casa, mas eu sigo firme com o meu Jesus. Essa é a minha visão. Você acha que uma igreja desse tamanho aqui não é assediada, não? Se vocês souberem um pouquinho das coisas, um pouquinho, vocês vão ficar com nojo igual eu estou. Um pouquinho. Mas a palavra já diz: ai dos pastores que só querem as lãs das ovelhas. Está na Bíblia. E às vezes, irmão, você fica chateado comigo porque eu não te cumprimentei, hein? Quem dera que esse fosse um grande pecado de um pastor. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. A partir desse momento, aqui ele recebe o nome de Pedro. Aqui ele é intitulado Pedro. E sobre esta
pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro quer dizer o que no original? Petros. A nossa equipe aqui, inclusive, Petros, que serve na igreja, foi tirado daqui, desse termo. Petros, que quer dizer o que? Pedra, pedregulho. Pedregulho. Ou seja, nós somos pedregulhos e Jesus é a grande rocha. Entenda, essa mensagem não é para dizer que Pedro está no céu recebendo alguém, que Pedro diz que alguém entra no céu. Essa é a versão do catolicismo, e muitos carregaram isso por muito tempo como uma verdade. Gente, não tem isso não. O que a palavra está dizendo é que Pedro é uma pedra, você é outra pedra, eu sou outra pedra, e juntos nós formamos a igreja do Senhor. É como se nós fôssemos tijolos e nós fôssemos nos juntando e formando uma estrutura. Essa estrutura é a igreja. Só que muito mais do que uma estrutura física, nós somos uma estrutura espiritual. E quando o céu olha para nós, há um exército de crente na terra. Há um exército de crente na terra. Ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, irmão. Então, quando a gente está cantando que os leões nas arenas, os romanos, seja lá o que for, tentou atacar a igreja, eles não prevaleceram. Ah, pastor, mas morreu gente, mas morreu como mártir para a glória de Deus. Inevitavelmente, igreja, uma hora ou outra nós seremos perseguidos. Entenda isso. Inevitavelmente. Porque se a Bíblia está certa, isso vai acontecer. O mundo já mostra o que está acontecendo. Então, quando eu trago a mensagem para você, é para você se preparar como cristão, para o porvir, para aquilo que vai acontecer, para você estar forte em Cristo. Forte em Cristo, preparado em Jesus, com a vestimenta de soldado do céu. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus um dia declarou isso, eu creio nessa palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós somos a eclésia, jogados para fora. Jogados para fora. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado, e o que desligares terá sido desligado nos céus. Olha que autoridade que Jesus nos dá. E olha que responsabilidade. De manifestar a glória dele em várias situações. Você tem ligado o que no mundo espiritual? Ah, pastor, então eis que chegou a hora. Através do nosso voto nós viramos chaves. Sim, agora beleza. Agora eu quero perguntar, lá no teu serviço, você tem virado chave? Você tem usado a chave? Sabe o que você é crente lá, pelo menos? Você já evangelizou quantos lá? Não podemos usar um versículo bíblico somente para o nosso benefício. Eu tenho que usar um texto bíblico com responsabilidade.
que ligares na terra. O que que você tem ligado então no mundo espiritual? Pensa sobre isso. A palavra tem poder, a ação tem poder. E aí o que que você tem ligado no mundo espiritual? É no todo. Às vezes a pessoa está com uma vida sofrível, mas só liga coisa ruim também, espiritualmente falando. Anda para baixo, a mente ruim. Gente, cuidado. Cuidado com aquilo que nós temos ligado. Cuidado com aquilo que nós temos provocado espiritualmente. Que ligares na terra é ligado no céu, e o que desligar na terra é desligado no céu. Nós temos que ter essa sabedoria no dia a dia. Uma palavra que você libera, naquilo que você trata com alguém. Igreja é algo muito sério, queridos. Igreja é algo sério. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente não pode fazer besteira. Eu vivo ela dia e noite. Estou pensando nela deitando e acordando. Você não fica com ciúme não, né? Da igreja. É o tempo todo pensando nela. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer aquilo? Como que vamos fazer esse projeto social? Como que vamos construir a chácara lá para cuidar de casais? Sabe, irmãos? Talvez para você entender essa mensagem que eu estou trazendo, o teu coração tem que estar alinhado com o meu coração. Se o teu coração não estiver alinhado com o altar e com o seu pastor, você não entende o que eu estou pregando aqui hoje. Porque o meu sentimento vai mais longe. O que eu busco é maior. Nós vamos começar agora a base school, a escola da base, pensando nisso. Fazendo documento para o nosso projeto social. Pensando na nova série que vai falar sobre os 4 evangelhos. E tem gente que nunca vem aqui na quarta-feira. Mas mesmo assim eu estou aqui toda quarta-feira pregando. Você entendeu, irmãos, que a responsabilidade é maior? Nós temos um compromisso. Nós temos compromisso com quem não conhece Jesus. Tem gente que está passando fome. Independente de quem vai ganhar, ele vai continuar passando fome. Talvez dentro do seu mundo, irmão, que você entra e liga um ar-condicionado, você entra no seu carro e liga um ar-condicionado. Você vai decidir aonde você vai comer depois desse culto. Talvez para você seja mais fácil falar algumas coisas. Mas tem uma realidade que muitos de nós não vivemos, porque nós vivemos no mundinho. Vamos fazer uma viagem missionária lá para o sertão nordestino. Como nós fomos há pouco tempo lá numa equipe, e vi um senhor e uma senhora de mais de 70 anos andando 14 quilômetros de bicicleta. Bicicleta é bom. De bicicleta. Para ir para a igreja. Eu não tenho dúvida que aquele senhorzinho, aquela senhorinha liga na terra, eu tenho certeza que liga no céu na hora. Agora, para quem vem aqui só no domingo,
Você acha que você está ligando alguma coisa no céu? Não é essa a igreja que Jesus está falando. Jesus está falando aqui com uma igreja que liga, tudo que essa igreja liga, eu vou te falar qual que é essa igreja. É uma igreja séria, é uma igreja consciente, é uma igreja íntegra. É uma igreja que vive a palavra genuína. É uma igreja que não se corrompe. Ou você acha que todo mundo que diz que é igreja? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa é a mensagem que eu ia pregar hoje, vou pregar semana que vem, mas já fica o spoiler. Então nós estamos lendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Cuidado. Senhor. Irmãos, tem muito de nós que a nossa oração não passa daqui, ó. A palavra diz que existem taças de oração no céu, que são preenchidas, enchidas por nós. Eu te pergunto, como é que está a tua taça? A taça de muitos de nós está um pingado. Talvez agora eu comecei a trazer você para uma realidade acerca daquilo que eu estou pregando hoje. E você já começou a se conscientizar mais daquilo que eu estou falando aqui hoje. Deus te deu uma chave para você usar da forma correta. Que a hora que perguntarem para você quem é Jesus, aí tem uma musiquinha do Diante do Trono que eu colocava para o Christopher cantar, quando ele era bem pequenininho. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu gosto muito de você. É isso mesmo a música? Talvez a gente está precisando escutar essa musiquinha, porque somos grandes de tamanho, velhos de idade, mas infantis espiritualmente, como uma criança. Porque Jesus fala que nós devemos ser como crianças na pureza e na simplicidade, mas na postura nós devemos ser adultos e maduros espirituais. E às vezes temos umas meninices que são absurdas. Então cuidado. Cuidado com aquilo que você pensa sobre a igreja. Um dia um irmão falou assim para mim, estou terminando agora, vou terminar mais cedo para você poder ir votar tranquilamente, se ainda não foi, antes do almoço. O irmão um dia chegou para mim e falou assim: pastor, eu falei, pois não, eu vim aqui comunicar que eu estou saindo da igreja. Amém. Aí ele falou assim, que Deus falou que era para eu ficar aqui até o dia 31, e hoje é dia 3, 4, não posso fazer mais nada lá na base. Fiquei olhando para ele. Eu falei, rapaz, eu não sabia que Deus trabalhava desse jeito. Não falei para ele, não, falei para mim mesmo, porque eu nem discuto isso aí. Quando alguém já quer ir embora, Deus traz você para um lugar, para você cumprir um propósito. Depois Deus te dá um dia que você não pode levantar uma palha mais naquela igreja lá. Ué, não é a igreja de Jesus? Essa é a famosa profetada. Cuidado com as profetadas, irmão. Cuidado com as profetadas. Que você seja o Pedro desse tempo, a pedra, que vai entender quem é Jesus,
Pedro tinha todos os defeitos possíveis. Temperamental ao extremo. Boca aberta, conversava mais do que a boca. Porém, era um homem contrito diante de Deus. E quando você vê o final da história de Pedro, depois que ele tinha negado Jesus, ele ficou com um sentimento de dor dentro dele. Porque crente, quando pisa na bola, ele tem que sentir dor. Davi sentiu dor quando pecou. Agora nós somos a igreja, nós temos um posicionamento e peca. Oxi. E segue como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Nós fomos disputar um quadrangular de igrejas, futebol da igreja, de igrejas, na última sexta-feira. Era uma ação beneficente, cada igreja ajudou com um pouco entre os jogadores para ajudar um rapaz que está passando necessidade, que sofreu um acidente. Tinham 4 igrejas. E estava acabando o jogo. Teve um lance na lateral do campo, o rapaz veio e me deu um safanão na orelha. Mas fiquei nervoso, gente. Estava nervoso. E discute de lá e discute de cá, e todo mundo quer ganhar, né? Inclusive, só para contar que eu saí artilheiro, ganhei até um troféu artilheiro, só para contar para vocês. E aí no final, quando passou tudo e os irmãos gritam de lá, eu estou falando de cá, mas ele no final veio e me deu um abraço já lá fora, falou: pastor, me perdoa, é no calor. Você me perdoa também que eu fiquei nervoso, mas é que eu que sou pastor, então sempre só para mim, né? Aí abraçou. Eu entendo que essa aí é a igreja. Nós briga, nós discute, dá um safanão, mas depois a gente se abraça e se perdoa. Ei, se você é lulista, abrace os bolsonaristas. E se você é bolsonarista, abrace os lulistas, porque é assim que a igreja faz. Mas eu tenho ódio. Então você está doente, você precisa ser curado, porque essa não é a igreja que liga no céu. A igreja que liga no céu não tem ódio de ninguém. E mais, hein, irmão? Nós temos a responsabilidade de orar pelas autoridades. Esqueça disso não. Amém? Você recebe essa palavra? Recebe. E talvez se você ficou com alguma coisa dentro do coração, ora a Deus. Fala: Deus, meu pastor pregou lá, mas eu, sim, não era o que eu queria ter escutado hoje não. Vamos ver o que ele diz para você. Amém? Eu tenho convicção de uma coisa: eu trouxe hoje o que Deus queria que eu pregasse aqui. Eu não tenho dúvidas disso. Aleluia. Vamos ficar em pé para a gente orar, por favor. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.